Ele é, sem dúvida, um poetão, né? É o maior poeta brasileiro do século XX. Ele veio ao mundo para escrever pela palavra, né? E a palavra dele é uma palavra de voo libertador. Extremamente cerimonioso, porém muito afetuoso. Nessa cerimônia tinha uma coisa quente, não era uma coisa fria. Ele respondia todas as cartas, ele fazia letrinha capitular colorida na carta, fazia versinho para todo mundo. A construção da poesia do Drummond é a construção de um caminho para essa capacidade desmedida de amar, para essa abertura desmedida de amar que o Drummond criou na sua vida. O século XX mal começava e anunciava-se a espera do nono filho de Dona Julieta Augusta e do coronel Carlos de Paula. Coronel só de título, por causa do poder que exercia. Os dois eram primos, ele um Andrade, ela Drummond, as mais ricas e poderosas famílias da cidadezinha mineira de Itabira. Quando o menino Carlos veio ao mundo, era o ano da graça de 1902. O Drummond criou uma capacidade muito grande de pronunciar o mundo do século XX, com todos os seus dramas históricos, com todas as suas particularidades, etc. Eu acho que a poesia do Drummond é certamente uma grande viagem universal, talvez a mais universal da poesia brasileira, da literatura brasileira, nesse sentido de visitar o século XX e dele trazer uma espécie de emoção Carlos Drummond de Andrade. Itabira, de extraordinária riqueza mineral, já entrara no ciclo da exploração pelos ingleses da Iron Company. As terras mais valiosas do lugar pertenciam aos Drummond e aos Andrade. Era deles o Pico do Cauê, um imenso morro de minério que os tornava ainda mais ricos. O menino Carlito mal se apercebia da riqueza da família. Tinha outros encantos, como os que lhe proporcionava Samaria. Samaria era uma escrava. Todo mundo respeitava, todos da casa respeitavam, porque ela havia criado o Carlos, o pai do Drummond, criou, ela era escrava do capitão Elias. Ela tinha as folgas dela, porque era pessoa muito obediente, muito trabalhadora, então ela não era tratada como escrava. Ela cachimbava, e ela usava sempre uma saia preta, meu pai contava, com bolso, e punha o cachimbo no bolso. E teve um dia que ela foi passear com o Drummond, então ela esqueceu a binga. Aí ela queria cachimbar e tudo mais, ficou pensando. Aí pegou duas pedrinhas de cristal e riscou uma em cima da outra. Deu aquele fogo, o Drummond ficou encantado. Samaria sabe fazer fogo, sabe fazer chuva. Eu não sei fazer nada, meu filho. Quem sabe fazer é Deus, meu Senhor. Criado nas mais rígidas tradições do interior de Minas, na vizinhança deste casarão, onde passou a infância, o menino Carlito chamava a atenção pelo jeito diferente, meio esquisito. Ele era um menino assim, gostava de brincar com pedra, conversava com nuvem, conversava com passarinho. Isso para a idade dele, preferia os brinquedos, largava os brinquedos caros que o pai dele comprava. O pai dele era coronel, riquíssimo, para poder brincar com as coisas. Mês de maio sempre teve aqui croações, então eram anjos, né? Vestiam de anjo com asas muito bonitas, umas asas de pena, toda de pena muito bonita, a túnica muito chique, ele tinha uma túnica muito bonita, que a dona Julieta tinha muito gosto, sabe? Ele vinha todo satisfeito com Samaria da Boca da Mina, porque ela morava ali, que chamava Boca da Mina. Trabalhava com eles. Quando passava na casa do meu avô, minha tia falava assim, a Regina, aí Carlito, hein, já vai de anjo, hein? Aí ele ficava com raiva, voltava e não vinha mais a coroação. Voltava chorando, porque ele não gostava que ninguém mexesse com ele. Ele tinha um tio materno que era poeta repentista, Alfredo Drummond. Ele parava, quando o Alfredo chegava lá, ele parava para escutar os versos do Alfredo Drummond. Então todo mundo achava que ele era meio doidinho, que não era muito certo não.
Atrás do grupo escolar ficam as jabuticabeiras. Estudar a gente estuda, mas depois, ei pessoal, furtar jabuticaba. Jabuticaba chupa-se no pé, o furto exaure-se no ato de furtar. Consciência mais leve do que asa ao descer. Volto de mãos vazias para casa. Ao final da escola primária, Carlito descobre um mundo diferente por trás das montanhas de Itabira. Um mundo por vezes deslumbrante, ora angustiante, ora desesperador. Um mundo que se descortina para ele aos poucos, em etapas. Primeiro, na rápida passagem de apenas 1 ano pela capital mineira. Na volta a Itabira e depois como aluno interno do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ali, o jovem mineiro viveria um marcante e traumático momento. A expulsão do colégio por discordar do professor de português. A acusação foi de insubordinação mental. Existem quartos que todos sentem preferidos, por escuros. Saem debaixo da cama ou de escondido ao sapão. Não pregam susto a meninos, respeitam nossos horários. E quando estamos dormindo, começam a reunião. No sofá da sala de visita, sentam-se, miram seus próprios retratos. Na escarradeira, lançam o cuspe de ocasião. Já grita seu grito de ouro, o galo da madrugada. Os aéreos visitantes, assim como chegam, vão. Mas fica no dia claro um sabor de assombração. Três anos depois de sua primeira passagem por Belo Horizonte, o jovem Carlos Drummond volta à capital mineira e aqui dá seus primeiros e certeiros passos no jornalismo e na literatura. Deu também um passo em falso, ao ingressar na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Formou-se, mas nunca exerceu a profissão de farmacêutico. A Belo Horizonte de Drummond era a dos intelectuais. Tinha ali aquele grupo, Emílio Moura, João Alfonso, Canedo, Pedro Nava, que ainda estava muito ainda na medicina, né? Depois é que aprofundaria mais o elo entre eles. Mas Belo Horizonte foi essa passagem, né? Quer dizer, por que essa cidade que tinha um ar novidadeiro, que era uma cidade capital, nova, né? Que nasceu com esse estigma do moderno, né? Por que essa cidade não o enlaçou? Ele que parece já nascia ou já nasceu moderno. A Belo Horizonte de Drummond já não existe mais, exceto o seu velho Colégio Arnaldo, onde estudou e fez amigos para a vida inteira. O colégio está lá, no mesmo lugar. E no Arnaldo de hoje, Drummond é mais que um nome na relação de ex-alunos. Aqui ele permanece vivo, dá seu nome à biblioteca, o local onde ele próprio mais gostava de frequentar. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. A poesia de Drummond, quando ela começa, ele embarca no modernismo. Ele já começa a fazer a poesia chamada modernista. Ele não fez como Manuel Bandeira, que primeiro fez os poemas com rima, com métrica, como se fazia no século XIX, mas ele já desembarcou na modernidade. E essa linguagem, na época, era uma linguagem que tinha que ser filtrada, tem que ser aprendida de alguma maneira. E como esses poemas modernistas eram, sobretudo, poemas irônicos, debochados, né? A dificuldade disso ser reconhecido como poesia era muito grande. Um exemplo disso é No Meio do Caminho. No Meio do Caminho, publicado em 1924, dividiria o Brasil em duas categorias mentais, segundo o próprio autor. Sobre ele, diria Mário de Andrade, formidável. Mas muitos críticos e intelectuais da época disseram horrível, péssimo, pretensioso. Bom ou ruim, Drummond desdenhou a polêmica e disse que só queria mesmo fazer um poema chato, repetitivo. Conseguiu que, ao longo dos tempos, seus versos se repetissem incansavelmente na memória de todos. Ah, eu já ouvi essa. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tropecei.
Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E agora, José? Essa é a outra, não é? Eu tive um professor de português, e quem não teve professor de português naquela época, em torno dos anos 50, que sempre citava, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, etc., como exemplo da loucura que era esse negócio de poesia moderna. Carlos Drummond de Andrade já havia consolidado sua carreira jornalística e publicado seus primeiros livros de poesia, mas foi como funcionário público que veio para o Rio de Janeiro. Veio chefiar o gabinete do ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capanema, amigo dos tempos do Colégio Arnaldo. No centro do Rio, Drummond passa a trabalhar no prédio do Ministério, um projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, revolucionário para a arquitetura da época. A moderníssima sala, ocupada por Drummond, tinha móveis de Niemeyer e quadro de Portinari. Era um tempo de muitas ações administrativas e demandas políticas. Para que os processos não se acumulassem na mesa do chefe, Drummond despachava por ele e assinava Gustavo Capanema. O chefe, aliviado, consentia. Era também um tempo de efervescência política. O governo de Getúlio Vargas fazia uma verdadeira caça às bruxas aos comunistas, aos quais Carlos Drummond se unia mais por simpatia que por militância. No Ministério da Educação, o poeta mantinha sua produção literária, relacionava-se com a elite intelectual e se tornara o ídolo dos jovens poetas da época. Nenhum cronista do Rio foi mais carioca que o poeta mineiro. Carlos Drummond de Andrade, durante longos 39 anos, foi um atento e bem-humorado observador do cotidiano da cidade maravilhosa. Suas crônicas, inicialmente publicadas no Correio da Manhã, ganharam depois espaço consagrado no Jornal do Brasil, onde escreveu por 15 anos e despediu-se de sua carreira jornalística em 1984. Muitos cronistas naquela época escreviam a crônica no jornal. O Drummond não. Drummond entregava, era um papelzinho, sabe aquele papel vagabundo de bloco, aquele marronzinho quase, o mais baratinho que tinha. Nunca vi uma rasura, ele apagava com borracha, datilografado, e ele assinava à mão. Tanto que vários originais do Drummond eram disputados depois, as pessoas guardaram como um documento, uma coisa assinada por ele. Mais que observar e escrever o Rio de Janeiro, Drummond passa a viver com a cidade uma relação simbiótica. O Rio passa a ser a cidade do poeta e ele, o mineiro da cidade. Ao contrário de Belo Horizonte, o próprio Drummond, suas crônicas e sua poesia se incorporaram ao Rio de Janeiro. Era a figura querida e conhecida da vizinhança do prédio onde morava, em Copacabana. Mas, avesso a homenagens, não aceitou quando quiseram dar seu nome à pracinha ali perto. Segundo ele, por direito, o nome era do rei Alberto I, que tinha lá o seu busto. A resistência sucumbiu à morte e a praça passou a se chamar Largo do Poeta. Terrores! Na Rua do Matadouro e no Beco do Calvário, as nuvens de mau agouro e o clarão extraordinário vão gritando o fim do mundo, mal a vida começara. E o corpo, esse trem imundo, que em pecado se atolara, não tem tempo de lavar-se para o dia do juízo, nem de vestir o disfarce que cansa o nosso sorriso. A poesia de Drummond, no entanto, nunca saiu de Itabira. Na memória de suas vivências, o poeta continua buscando a inspiração para muitos dos seus versos. Fantoches, tochas baixos, almas uivando, e todos os antepassados sem missa, presos da cadeia em ruína, soltos em bando, assassino do carro, e a sua faca relâmpago enorme sobre a igreja. Os anjinhos, que ao apostar corrida dos caixões brancos no escuro da Rua do Matadouro, o Malbeco do Calvário, onde te espera o carrasco e o capeta com seu casco, de fogo ao pé do carrasco. Ao contrário do Rio, a relação de Drummond com Itabira é de catarse. Distante, o poeta quer se fazer permanente pela poesia,
Mas a ausência do filho ilustre é o que mais dói na cidade. E ela se julga desprezada pelo poeta. É um julgamento muito injusto, né? Mas ainda bem que o tempo está fazendo uma releitura, né? Do poeta e da sua relação com a cidade. Realmente, há 30 anos atrás, por exemplo, quando nós começamos a dar aula, a gente já tentava introduzir a poesia de Drummond nas escolas, a gente encontrava muita resistência, não só dos alunos, inclusive dos professores mais antigos. Aquela ideia de não separar o homem do poeta. Então, como se acreditava que ele havia abandonado Itabira, não se abriam as portas para que ele retornasse pela poesia, que foi o que de mais importante ele fez. Nenhum itabirano teve tanto essa alma de Itabira e reproduziu e eternizou isso como Carlos Drummond de Andrade. Drummond retoma sua relação com Itabira através do Cometa Itabirano, um jornalzinho alternativo, crítico e irreverente, criado por um grupo de jovens estudantes que tinha inspiração no próprio poeta. Desde o início que a gente imaginou lançar um jornal aqui em Itabira, a presença, a figura, a obra dele era fundamental para este projeto. A gente não pensava o Cometa sem a figura do Drummond. Então, editorialmente, a gente tinha o Drummond como uma figura fundamental, inclusive para desfazer aquele velho e até hoje, 23 anos depois, permanente mito de que Drummond não gostava de Itabira. O Cometa Itabirano traz Drummond de volta. Era ele novamente, o texto, os versos, as cartas estampadas no jornal. Modesto, como sempre, o poeta se surpreendia com o tamanho de sua cara na capa e advertia os editores que o jornal estava drummondiano demais. O tempo todo ele estava se posicionando diante da Itabira do presente. Quer dizer, o que vai ser dessa cidade depois que a mineração acabar, né? Era uma preocupação muito grande que ele tinha em todas as cartas, os textos que ele mandava para o jornal, até 2 poemas inéditos, né, que ele mandou, Lira Itabirana e O Maior Trem do Mundo, que ele pediu o Cometa, né, em primeira mão para publicar. É essa a preocupação dele, né? Essa denúncia contra a destruição da paisagem e o que vai ficar para essa cidade depois. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O trem maior do mundo leva a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. O Pico do Cauê hoje é peça de museu em Itabira. Em seu lugar, há um gigantesco buraco onde se enterra a dor e a tristeza dos itabiranos pela destruição da cidade. Mas, como disse o próprio poeta, os itabiranos são de ferro, como de ferro também era o poeta. E é talvez pela resistência do ferro que Itabira renasce nesse novo século pela poesia de Carlos Drummond de Andrade. O coração do velho itabirano, vivo em seus versos, traz um novo pulsar à cidade. Enquanto passa um cortejo o alvo corpo do anjinho, no rumo direto do céu, onde com minha mãe estarei, estaremos todos na santa glória um dia. Moças, ó moças que emergis da piscina do tempo sem uma ruga marcar vossos rostos, no pesado gorgorão dos vestidos de missa, ressuscitais a moda abolida. Há sempre moda. Na chapa de vidro descoberta no arcaz, gravada ficou a beleza que a opressão familiar não empalidece, não destrói. Belas, não obstante as proibições seculares que vos condenavam ao casamento sem amor, ao sexo abafado, ao tio com sobrinha. Moças do rio doce de perfume silvestre, hoje pousais em solo abstrato, esse amplo solo que a memória estende sobre o vazio das extintas gerações. Fecho esse álbum ou nele me fecho?
Em urna luminosa onde converso e valso, discuto compra e venda, distrato, barganha, construção de cerca, briga de galo, promessa de santo, universais assuntos. Os 7 cavaleiros se despedem. Só agora reparo. Vai me guiando Brás Martins da Costa, sutil latinista, fotógrafo amador, repórter certeiro, preservador da vida em movimento. Vai me levando ao patamar das casas, ao varandão das fazendas, ao ínvio das ladeiras. A fotoviagem continua. Ontem, sempre, mato adentro. Imagem, vida última dos seres. Percorrer os caminhos drummondianos em Itabira é mergulhar na alma do poeta. Em Carlos Drummond de Andrade, o amor era a própria poesia. Por isso, amou todas as formas de amar e amou muitos amores. Eu acho que ele conseguiu fazer a penetração na vida, entrar na vida com muita intensidade através da poesia. Mas no cotidiano ele se mantinha muito protegido. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece como tudo que é breve passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito um grão de milho. O filho que eu não fiz, hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes encontro, num encontro de nuvem, apoio meu ombro, seu ombro nenhum. Interrogo meu filho, objeto de ar, em que grutam conchas quedas abstrato. Lá onde eu jazia, responde-me o hálito. Não me percebestes como chamava-te? E ainda te chamo. Além do amor, onde tudo ou nada aspira a criar-se. O filho que eu não fiz, faz-se por si mesmo. Drummond teve amores furtivos, amores profundos, amores eróticos, também refletidos em sua poesia. Teve também amores para sempre, como o de Dolores, esposa e companheira por mais de 50 anos. A história dos dois amores é a história da relação dele com a Dolores, sem dúvida nenhuma, porque é um elefante, porque uma pulga se apaixona. E essa pulga salva o elefante e é fundamental para a sobrevivência do elefante. Ele não pode fazer nada, ele diz para ela, pulga, vai arranjar um pulga, pelo amor de Deus, eu sou um elefante, eu sou de outra natureza, quer dizer, que ideia que você tem, parece maluca. E a pulga insistia, e ela que salvou o elefante nos momentos. E é engraçado, que ele sempre teve amantes, sempre teve namorada, sempre se apaixonou. E naquele poema, sequer conheço fulana, fulana jamais me vê, mas como eu amo fulana, eu digo, essa moça está viva? Ele disse, tá por aí ainda. Mas não é nenhumas moças ali. Mas tá, essa aí quase me enlouqueceu. E depois ele fez esse poema e fez aquele outro poema. Então amar é isso, hoje beija, amanhã não beija. Ninguém, no entanto, teve mais o amor do poeta que sua filha Maria Julieta. Também escritora, Maria Julieta, desde criança, tinha do pai um amor devotado. Os dois eram cúmplices. Pelos olhos do pai, a filha descobria o mundo. O pai se renovava através da filha e era capaz de lhe fazer mimos tão delicados como este livro, uma edição manual única, em cuja capa estampam os retratos do pai e da filha pintados por Portinari.
Dentro, os poemas do pai e depoimentos de amigos de Maria Julieta, colhidos pelo próprio poeta. Os que conviveram com ele sabem que nada o fez sofrer mais que a morte da filha 12 dias antes de sua própria morte, em 1987. O velório, ninguém entrou na sala, não sei porque os meninos, todo mundo cá fora, só ficou a família lá dentro. Um dos netos ficou na porta e não deixava ninguém entrar. Então, eu fiquei com a Dolores, sentado com ela, a noite inteira. E aí, ela caladinha, ela era muito tímida, muito esmirradinha, assim. Diz que ela era muito bonitinha quando moça. Nas fotos dá para ver que ela era bonitinha. Ela aí virou e disse, uma hora, falou assim: ô Ziraldo, o Drummond tem razão de ter morrido, né? Morreu 12 dias depois da morte da Julieta. Eu falei, por que, Deus? Morreu a única razão que tinha para viver, né? Tadinha. O acervo de Carlos Drummond de Andrade está hoje em poder da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Um arquivo de mais de 22 mil documentos que o poeta organizou com zelo e disciplina. Mas Carlos Drummond de Andrade é para sempre. Sua obra inspirou, inspira e continuará inspirando muitas outras formas de manifestações artísticas. Livros, desenhos, como estes da série Cervantes, criada por ele e Cândido Portinari. Para alguns, Drummond é a inspiração permanente. O artista plástico, que hoje dá seus primeiros passos na escultura, molda no barro o poeta que estava acostumado a desenhar na adolescência para ilustrar as páginas do Cometa Itabirano. É uma pessoa que eu admiro muito e é como uma bússola para mim, né? Era, pelo menos, né? A gente sempre lia e prestava muita atenção no que ele falava, porque ele era uma antena assim que clareava às vezes a situação até do país, política, de costumes, com aquelas crônicas que ele fazia no Jornal do Brasil, por exemplo, né? Então sempre a opinião dele era muito importante. Então, para mim, além de ser de Itabira, né, que é uma coisa, toda a obra dele fala uma coisa muito próxima de mim, né? Então eu identificava muito com ele e identifico até hoje. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente.